Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, tipo vídeo, para que você tenha esse comentário e possa acionar a hora que você quiser em cada capítulo da Bíblia. Por exemplo, quando nós terminarmos todo esse trabalho, se você tem alguma dúvida sobre Apocalipse 18, simplesmente vai lá em Apocalipse 18 e aciona e vê o que nós comentamos. Ou se você quer estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso, você também pode acionar. Nós hoje vamos gravar Romanos capítulo 15. Estamos quase concluindo essa carta de Paulo aos Romanos, onde do capítulo 1 ao 11, Paulo menciona sobre o evangelho que ele pregava, e do capítulo 12, 13, 14, Paulo fica prático. Capítulo 12, ele dá várias recomendações práticas da vida cristã, como é que o cristão deve fazer, não retribuir mal por mal, mas se vencer o mal fazendo bem, mostrando amor. Capítulo 13, submetendo-se às autoridades, pagando impostos. Novamente fala do amor. Capítulo 14 fala também da liberdade e o amor, e fala da tolerância cristã com os enfermos na fé, com os fracos na fé, como Paulo menciona. Capítulo 15 ele vai continuar o assunto do capítulo 14, falando dos fracos na fé. E se nós nos consideramos fortes na fé, que nós devemos suportar os fracos, que nós não devemos agradar a nós mesmos, mas procurar sempre agradar o próximo, não é? Então o amor é isso, o amor é se preocupar pelo próximo, pelo bem-estar do próximo. Começa o capítulo 15 falando até dessa abnegação, né? Negar a nós mesmos, não é, para agradar a Cristo, para agradar o corpo de Cristo. Quando nós vivemos no corpo de Cristo, temos que ter essa abnegação, ou seja, negar a si mesmo. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Nós, que Paulo se considera, se nós somos fortes na fé, ou somos mais maduros, mais experientes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. A vida cristã é uma vida do negar a si mesmo, não é? E procurar ajudar o irmão a edificar a fé do próximo. Isso é amor. Amor é se interessar sinceramente pelo próximo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Tá vendo? Então nós temos que procurar a edificação do meu irmão. Como é que eu posso ajudar o meu irmão na fé em Cristo Jesus? Portanto, também, porque também, ele vai dizer no 15:3, Cristo não agradou a si mesmo. Cristo é o exemplo para nós. Cristo nos dá o exemplo de negar a si mesmo, de entrega, de sacrifício. E como cristãos, nós também temos que ter essa entrega, esse sacrifício um pelos outros, amar o irmão dessa forma, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito aonde? No Salmo 69:9, Salmo 69:9, Paulo está cotando, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Muitas vezes na vida cristã, nós podemos ser injuriados, sofrer até alguma injustiça, e por amor e sacrifício, nós não vamos vingar a nós mesmos, como Paulo diz em Romanos 12, mas nós vamos dar lugar à ira, né? E deixar a vingança com Deus, porque minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. E aqui da mesma forma, Cristo, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Não é? Como cristão, muitas vezes podemos passar injúria, não é fácil, né? Que não queremos ser injuriados, alguém falando mal de nós ou nos criticando, mas isso é normal na vida cristã. Os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Verso 4, porque tudo que dantes foi escrito
para nosso ensino foi escrito. Paulo aqui está mencionando todo o Antigo Testamento, como ele considerava toda a Escritura divinamente inspirada, e ele diz que tudo que foi escrito antes, ou seja, como ele cota várias vezes como está escrito, como está escrito, como está escrito, todo o Antigo Testamento, Deuteronômio, Isaías, Salmos, que é muito cotado por ele na Epístola de Romanos, ele então, agora ele diz, como está escrito, tudo foi escrito para o nosso ensino. Então todo o Antigo Testamento serve para nos ensinar, a servir a Deus, a amar a Deus, não é? Foi escrito para que a paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, através da paciência e consolação, as Escrituras nos consolam no nosso coração e nos dá esperança. Tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação. Paulo apresenta Deus aqui no capítulo 15 como o Deus da paciência e o Deus da consolação. É o Deus que nos dá paciência através das provas e é o Deus que nos consola. Vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Que Deus nos dê esse sentimento de considerar o outro, de edificar o outro, de ajudar o outro, que é esse sentimento de amor. Para que concordes a uma boca e glorifique ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14, ele falou que havia discordância, não é? Que alguns comiam, outros não comiam, mas agora no 15:6, ele está mandando o forte suportar o fraco, para que nós concordemos a uma boca e glorifique a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros, né? Gentios e judeus deveriam agora na igreja conviver e comungar junto. Recebeis uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então a base novamente é Jesus, né? Como Cristo nos recebeu para a glória de Deus, eu devo receber o meu irmão, mesmo que ele seja diferente, mesmo que ele seja judeu, no caso aqui, gentil, mas aqui nós podemos aplicar as outras etnias, mesmo que ele tenha uma outra origem etimológica diferente da minha, eu devo receber, né? Portanto, receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus Pai. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Paulo trata em várias cartas sobre a circuncisão e a incircuncisão. Circuncisão era todo judeu, era circuncidado ao 8º dia, era uma marca que Deus deu a Abraão. E quando os gentios começam a se converter, a maioria dos gentios não era circuncidado. Alguns judaizantes queriam circuncidar e os gentios para que eles fizessem parte da igreja. E Paulo então diz que se isso acontecesse, a fé em Cristo não era suficiente. Agora Paulo ministra e fala dos ministros da circuncisão, que eram os judeus, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. Agora ele fala para os gentios. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Novamente, Paulo vai cotar outra escritura do Antigo Testamento, né? Toda vez que ele fala como está escrito, agora é no livro de Salmo 18, 49. Para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. O fato de Paulo dizer está escrito, e ele disse em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então Paulo encontra muita liberdade, tanto no livro de Deuteronômio, como nos Salmos, como em Isaías, nos profetas, para cotar as escrituras e mostrar que tudo aquilo que ele está falando está dito nas escrituras, né? Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome.
e depois ele vai dizer no verso 10, Deuteronômio 32, 43. Então, verso 9, ele cota Salmo 18, 49. Verso 10, ele cota Deuteronômio 32, 43. E ele diz, e outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Então, os gentios irão se alegrar com o povo de Deus. E agora ele vai contar outro salmo, Salmo 117, verso 1, e outra vez diz, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Note que não é só os judeus, mas gentios e todos os povos, inclui judeus e gentios. E agora ele não só cota 2 salmos, Paulo faz isso muito na carta de Romanos, cota 3, 4 escrituras ao mesmo tempo. Verso 12, e outra vez diz Isaías. Note que ele cotou um salmo, depois ele cotou Deuteronômio, depois outro salmo, e agora o livro do profeta Isaías, Isaías 11, 1 e verso 10. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. A raiz de Jessé fala da descendência de Davi, o Cristo, filho de Davi, e ele se levanta para reger os gentios, e os gentios o esperarão por ele. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha, a alegria é parte da salvação, não é? O gozo, Paulo escreve suas cartas, fala de muita alegria, muito gozo. Paulo fala em Romanos 14, 17, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo diz regozijai-vos, outra vez vos digo regozijai-vos, regozijai-vos sempre, em Tessalônica. E ele fala dessa alegria, olha, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, gozo e alegria, e paz, gozo e paz, alegria e paz. Ele já tinha dito que o reino de Deus é justiça, não é? Alegria, paz e alegria no Espírito Santo. Então agora Deus vos encha de gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Paulo continua, 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos está cheios de bondade. Paulo elogia a bondade que havia entre os crentes, não só cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, né? A bondade vinha talvez do conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Esse admoestar é chamar um pouco a atenção, mas também estimular uns aos outros, para que a comunidade cristã, um estimule o outro, um ajude o outro, como ele disse, para edificação, não julgar, não condenar, mas edificação do corpo. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, Paulo está querendo trazer aquilo que os irmãos já deviam saber, mas ele quer trazer a memória, e ele diz que isso ele o faz por causa da graça de Deus que foi dada a ele, que eu seja ministro de Jesus entre os gentios. Note que no verso 8 ele fala dos ministros da circuncisão, mas ele era ministro entre os gentios. No verso 16, ministro da incircuncisão. O Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Nós cremos que essa carta que Paulo escreve a Romanos, ele determina ela como o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo é Mateus, Marcos, Lucas e João. E claro que o Evangelho de Cristo é o Evangelho de Deus, mas a carta aos Romanos aponta para esse Evangelho que Paulo pregava, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Quem santifica os gentios é o Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Nesse caso, os gentios
também pertence a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Tudo que Paulo falava era aquilo que Jesus havia feito na sua vida, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Paulo se preocupava com uma fé viva que é acompanhada de obras, não só pela palavra, mas também por obras, não é? Nós temos que demonstrar obras. A nossa fé tem que ser uma fé coberta de boas obras. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Outra coisa que Paulo menciona muito é virtude do Espírito de Deus, espírito de santificação, não é? E ver o poder e sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores e até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, para que todo homem que cresce em Jesus fosse salvo. Como Paulo disse em Romanos 10, a saber que se tu a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo sempre procurava um lugar onde ainda Jesus não havia sido anunciado, para anunciar, e ele diz para não edificar em fundamento alheio. Alguns não respeitavam o ministério e as igrejas a qual Paulo passou, os judaizantes, eles vinham tentar edificar em fundamento alheio. Então, talvez Paulo menciona isso de uma forma crítica aos judaizantes. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão. O verão e o entenderão. Da onde está escrito isso? Isaías 52:15. Não é que está escrito que eles o veriam e atenderiam, né? Pelo poder, sinais, prodígios, na virtude, de maneira que desde Jerusalém tenho pregado. Dessa maneira me esforcei, anunciando o Evangelho, não onde Cristo houvera, mas para edificar sobre fundamento alheio. Antes, verso 21, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, ouvirão, e os que não ouviram, o ouvirão. Não é como nós dissemos, Isaías, capítulo 52, verso 15. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Paulo queria ir ter com os romanos, lembra que ele ainda não tinha ido a essa cidade, mas ele escreve por conhecimento, não é? E ele tinha vontade de ir a Roma e vai acabar indo a Roma, mas ele ainda não tinha conseguido até aquele tempo, quando ele escreve de Coríntio, a primavera de Corinto, essa carta aos romanos. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, nesse lugar, não é? E já tenho muitos anos, grande desejo de ir ter convosco. Paulo entendeu que ele ainda não tinha ido por causa do trabalho que ele estava realizando na Macedônia, na Acaia, onde ele está escrevendo a carta, não é? E nós damos graças a Deus que ele ainda não tinha ido, porque senão nós nunca teríamos essa carta de Paulo. Mas ele agora tinha desejo de ter com os irmãos. Daí o porquê escreveu a carta. Ele não só queria ir a Roma, verso 24, ele vai dizer também o motivo que ele escreve, quando partir para a Espanha. Para os judeus, o conceito que eles tinham de terra era que a terra era plana, sobre pilares, essa era a astrologia deles. Terra plana, sobre pilares, e com uma redoma assim, da onde eram os céus, onde Deus abria as janelas e derramava água, mas a terra era plana. Então Paulo queria ir até a Espanha, naquela época não tinha Portugal, porque ele queria ir até os confins da terra. Para eles, a Espanha era o confim das terras, eles não conheciam ainda as ilhas dos Açores, né? Que era no meio do Atlântico.
quem descobriu lá foi Cristóvão Colombo, passando por lá, mas e outros navegadores, mas principalmente Colombo, né, que passou por aquelas ilhas. Então, para eles, o confim da terra era a Espanha. E Paulo queria ir pregar. Quando partir para a Espanha e ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, para que de lá seja encaminhado por vós. Seja caminhado por vós, o que Paulo esperava é que os irmãos de Roma pudessem o abençoar financeiramente, claro, enviando até a Espanha, porque seu objetivo era pregar até os confins da terra. E aqui nessa carta aos Romanos ele revela claramente seu objetivo de ir à Espanha, de fato Paulo foi, né? Para que ele seja encaminhado, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então Paulo queria ir a Roma, aí ele escreve a carta. Então no capítulo 15, verso de número 23, 24, nós estamos vendo exatamente a razão que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma. E ele estava partindo da cidade de Corinto para Jerusalém, e de Jerusalém ele queria ir a Roma. E é o que vai acontecer, Paulo vai a Jerusalém, vai ficar preso em Jerusalém, depois fica ainda 2 anos preso em Cesareia, até que finalmente ele chega a Roma, né? Do ano 57 ao ano 60. Paulo escreveu a carta 3 anos antes de ir a Roma. De forma que quando Paulo chega a Roma, a carta dele já havia circulado pelos irmãos de Roma, pelo menos por 3 anos, né? Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Macedônia era a região mais alta, onde se encontrava a região de Filipos, onde estava, nessa região era oriunda, de onde veio Alexandre o Grande, e a Acaia era mais ao sul, né? Pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Paulo sentia devedor com a igreja de Jerusalém, foi dali que partiu o evangelho. O próprio Paulo estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, e havia crentes pobres entre os santos que precisavam da oferta. Macedônia e Acaia era melhor financeiramente, então Paulo falou, vocês vão compartilhar com os pobres, como Jesus mandou dar aos pobres, não é? Então, ele pediu essa coleta e ele vai levar. E isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, está vendo? Paulo considerava que os gentios eram devedores para com os irmãos em Jerusalém. Olha aqui que ele vai dizer, porque se os gentios foram participando dos seus bens espirituais, deve também lhe ministrar os temporais, bens espirituais. Tem muita gente hoje que busca bens materiais, mas nós temos que entender que os bens espirituais são superiores aos bens materiais. Os bens espirituais são bens eternos, enquanto que os bens materiais são bens temporais, como ele vai usar a expressão aqui, não é? Se eles foram participando dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhe os temporais. Assim que, concluído isso, havendo consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Paulo menciona a Espanha 2 vezes nesse capítulo 15. Uma no verso 24, outra no verso de número 28. O seu propósito de ir à Espanha, anunciar o evangelho, de ser encaminhado pelos irmãos, de relatar como a igreja da Macedônia e Acaia ajudou os irmãos de Jerusalém e como os irmãos de Roma poderiam ajudá-lo a ir à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Paulo queria compartilhar algum dom, algum benefício com os irmãos, e ele esperava chegar na plenitude da bênção. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Outra razão que Paulo escreve, não só para mencionar os seus planos de ir à Espanha, mas nós vemos claramente em Romanos 15, 30, que Paulo também queria
que os irmãos orassem por ele. Rogo-vos, irmãos. Capítulo 12 também diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Agora, ele de novo, rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pediu que a igreja de Roma orasse por ele. E com certeza a igreja de Roma, ao ler essa carta, vai orar por Paulo e vai orar tanto que um dia Paulo vai chegar em Roma, 3 anos depois. Então a igreja já orava por ele, pelo menos uns 3 anos, quando Paulo vai a Roma, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Paulo sabia que sua vida corria risco na Judéia. Desde a sua conversão, ele que era perseguidor da igreja, se tornou agora perseguido pelo seu próprio povo. Eles queriam matá-lo, fizeram uma época com mais 40 homens um juramento que não comeriam nem beberiam, enquanto não matasse a Paulo, sob pena de anátema. Então, Paulo sabia e ele pediu oração para que ele fosse livre das mãos dos rebeldes. Paulo tinha medo de morrer? Não, Paulo não tinha medo de morrer. Paulo dizia, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, em Filipenses 1:21. Mas Paulo queria cumprir o seu ministério, Paulo também não queria morrer por emboscada, queria ser livre da mão dos rebeldes, que rebeldes eram aqueles que tinham se rebelado contra o evangelho, até contra o apóstolo, que estão na Judéia, e que essa minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Paulo também queria levar ajuda, mas não queria ofender os irmãos de Jerusalém. Então ele pede oração por 2 coisas, para que ele fosse livre dos rebeldes na Judéia e para que a administração, a oferta que ele estava levando em Jerusalém fosse bem aceita aos santos. Alguns dizem até que Paulo levou essa oferta também. Paulo diz claramente que era para ajudar os pobres, mas para ganhar um pouco do favor dos irmãos de Jerusalém com relação ao trabalho que ele fazia com os gentios. Note que a oferta parte das igrejas da Macedônia e Acácia, igrejas gentílicas, que Paulo vai levar a oferta para dessa forma ganhar um pouco do favor dos irmãos de Jerusalém. Nós não podemos dizer que essa era a intenção original de Paulo, porque Paulo mostra que ele queria fazer isso porque achava que os irmãos gentios eram devedores para com os judeus, que os judeus compartilharam os bens espirituais de salvação, portanto os gentios deveriam compartilhar com eles os bens materiais, temporais da terra, não é? Então Paulo pede que ele fosse livre da mão dos rebeldes na Judéia e aquilo que essa administração que ele ia fazer fosse bem aceita pelos santos. Ele não queria ofender os irmãos, por isso ele pede que fosse bem aceita, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e posso recrear-me convosco. Paulo, então, depois de passar pela Judéia, depois de ministrar isso, pedir para os irmãos livrar ele da mão dos rebeldes, também pedir para que os irmãos o guardem, não é, o proteja, e que a oferta que ele ia oferecer fosse bem aceita, não é? Certamente a igreja de Roma ora. Paulo demorou mais tempo do que ele esperava, porque ele vai acabar sendo preso, ficando 2 anos preso antes de ir a Roma. Mas ele queria, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria para recrear-me convosco. Ele queria, de fato, passar um tempo a Roma. Sua carta vai na frente, sua carta prepara os irmãos para recebê-lo, e a demora que Paulo teve foi devido às suas prisões, não é? Mas Paulo vai acabar chegando. E aí nós podemos dizer que a carta praticamente termina no 15:33. E o Deus e paz seja com todos vós. Amém. Aqui terminaria oficialmente a carta. Mas aí nós vamos ter o capítulo 16, com uma das maiores listas de nomes de saudações. 35 nomes aparece aqui, não falando do nome de Jesus, o Senhor, que seria o 36º, mas nós temos 35 nomes que aparecem
no capítulo 16. Volte então para ver o comentário do capítulo 16, são bastante nomes, 35, fala de cada um desses colaboradores do Evangelho, cooperadores com Paulo, do qual Paulo transmite recomendações, saudações, votos à igreja de Roma, enviada pelos irmãos. Uma lista de 35 nomes, são bastante nomes, inclui o nome de Jesus, né, que daria 36, Senhor Jesus, no comentário do capítulo 16. Então, Paulo termina no 15:33, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E é assim que nós terminamos. Que Deus de paz, Deus de amor, de graça, de consolação, de misericórdia, seja convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que esteve convosco para mais programa, Pastor Eugênio Piacentini.